Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos chegando no nosso estudo, assentando na nossa sala, nos dispondo o material de estudo, basicamente o nosso O Consolador, com Emmanuel e Chico Xavier. Maravilhoso material de estudo. Temos certeza que temos grandes orientadores trabalhando conosco aqui, estimulando a nossa disciplina, a nossa persistência, os nossos bons propósitos. Parabéns a cada um de vocês por estarmos nos mantendo nessa iniciativa. A infantilidade humana supõe que conquistar situações é a suprema vitória. Claro que não. Pelo menos tão importante quanto conquistar as situações é mantê-las. Pense num emprego, num casamento, numa profissão. De que adianta uma aliança, um diploma, se não temos a atitude da persistência, da paciência, da resiliência, tão fundamentais para sustentar as nossas conquistas? Não é? Parabéns pela atitude de vocês, especialmente parabéns para aqueles de nós que tivermos conseguindo realizar os nossos aprendizados. Esse aprendizado que nós fazemos sobre o externo e que se espelha num aprendizado interno, ele só se consolida quando ele avança na prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são os nossos lemas, nossos princípios, nossos pilares. E para alcançá-los, essa persistência, essa paciência, essa resiliência precisam ser valorizadas por cada um de nós. Muito bem. Hoje estivemos tratando, nos últimos vários encontros, diversos aspectos da fundamental questão da morte. A partir de hoje, vamos começar a tratar de um outro tema muito importante, que é a questão da arte. Estamos, como a maioria de vocês sabe, no campo da filosofia. Já estudamos todas as questões de O Consolador, referentes à ciência. Estamos estudando as questões próprias da filosofia e estudaremos as questões pertinentes à religião. É simplesmente todo o conhecimento humano que é revisitado para que ele seja enriquecido com o ponto de vista espiritual. Como compreender a arte, especialmente do ponto de vista espiritual, é o nosso assunto hoje e nos próximos dias. Venha conosco. Vamos nos aprofundar nisso
é praticamente impossível conceber um ser humano que não tenha qualquer relação com a arte. Muito pelo contrário, a arte é uma das mais interessantes, mais ricas dimensões humanas. Que ganhos haverá em compreender a arte com a perspectiva espiritual? Vamos lá? São as questões hoje, nós vamos tratar 161 e 162. A questão 161 é apresentada a Kardec. Que é a arte? Socraticamente, precisamos conceituar o assunto que vamos tratar. Emmanuel e seus entrevistadores propõem a questão para iniciar os estudos da arte sob o ponto de vista espiritual do próprio conceito de arte. Vamos ver? Qual a resposta de Emmanuel? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Vejamos que interessante. Emmanuel traduz a arte pura com uma elevada contemplação espiritual. Olhar a vida a partir do ponto de vista da arte é adquirir a capacidade de observar. O artista é uma alma rica exatamente porque a arte estimula-nos a observar. Parece pouco, mas não é. A maioria de nós vive em inconsciência exatamente por não desenvolvermos a capacidade contemplativa ou a capacidade de observar a vida. O ativismo faz com que não haja tempo para isso. Fazemos. Trabalhamos, estudamos, lemos. A vida do homem atual, do ser humano atual, é uma vida de ativismo, onde pouco espaço fica para a observação, para a contemplação, para a meditação sobre a vida. Justamente por isso o nosso exercício aqui é tão importante, por nos propor a expansão da capacidade de observar, a expansão da contemplação em nossas vidas. E continua Emmanuel dizendo que a arte significa a mais profunda exteriorização do ideal. A divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Nós trazemos dentro de nós uma esperança, uma expectativa, um ideal sobre o ser humano, sobre as relações humanas, sobre as instituições humanas, que precisa ser valorizado e no qual, campo da idealização, a arte assume um papel fundamental. Ela expressa esse ideal, essa esperança que tanto nutre nossas vidas. O artista verdadeiro, diz Emmanuel, é sempre o médium das belezas eternas
ele sempre é a realização, é a transmissão, é o médium das belezas que são contempladas por amigos espirituais e pela própria alma do artista, que assim apresentam e sustentam novos olhares sobre os velhos problemas. Novos olhares que são tão importantes para as nossas vidas. Novos olhares que são capazes de mudar tudo sem mudar nada. É o que faz a filosofia, a educação, a arte. Então, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, de paz e de amor. Claro que todos esses campos têm sido distorcidos ao longo da triste e violenta história humana. Hoje vive-se uma obsessão da beleza aprisionada no corpo físico. Cirurgias plásticas, tratamentos de todos os tipos, maquiagens, programas de computador que embelezam as nossas fotos, nossos filmes. Que distorcem a realidade. A própria inteligência artificial tem feito muito isso. Então, a beleza, a sabedoria, a paz e o amor são ferramentas fantásticas, mas que, em mãos inadequadas, geram distorções terríveis. A beleza, já falamos então da doença, de como ela pode ser tóxica à vida humana. A própria sabedoria, através do conhecimento, da ciência, da tecnologia, tem sido tão mal utilizada que é quase ocioso falar das situações em que há deturpação da ciência, direcionamento da tecnologia como para a guerra, para a manipulação de mentes. É realmente terrível o que se tem feito com a ciência, com o conhecimento, com a tecnologia. A própria paz, ideal tão profundo, tem sido usada pelos manipuladores de mentes, pelos interesseiros, pelos exploradores da humanidade encarnados e desencarnados, como uma espécie de cortina de fumaça, uma aceitação passiva, um ataque à boa vontade, um ataque à coragem de viver. É a deturpação da paz pela deturpação da aceitação, da paciência, já que é tão claro que diante do mal, que às vezes se apresenta a nós com a possibilidade de mudança, é um absurdo pensarmos em paciência, aceitação, calma, paz.
sem, é claro, o veneno do ódio. Mas a cada vez que percebermos um crime, uma violência, uma deturpação de alguma coisa, precisamos atuar em paz, sem violência, sem ódio, mas atuar. Perder oportunidades de promoção do bem a título da paz é realmente nada entender desse campo fundamental da vida humana. E por fim, o amor também é um dos pilares da manifestação da arte. Beleza, sabedoria, paz e amor. Infelizmente, muito da arte tem confundido o amor com o erotismo. Como se um ideal tão sublime do espírito humano pudesse ser reduzido ao sexo. Amor com apego, amor com ciúme, amor com dominação. É o que mais se encontra na literatura, na poesia, na música. Deturpando e propagando essa deturpação para aqueles que têm contato, que admiram essa arte. Pergunta 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Emmanuel diz assim: os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. Ou seja, os artistas podem promover uma deturpação da arte, como fizeram aqueles que militam nos diversos campos do ideal humano, como citamos agora há pouco. Podem enveredar pelas cristalizações dos interesses humanos, do convencionalismo terrestre, os militantes da beleza, da sabedoria, da paz e do amor. E isso acontece quando nos seus corações não palpita a chama dos ideais divinos. Tudo pode ser estrada para Deus. A arte bem vivida, por excelência, é uma estrada para Deus. Claro que a religiosidade também pode ser, mas nem sempre é. Claro que o trabalho profissional pode ser uma estrada para Deus, assim como a filosofia, assim como o cuidado com a natureza, minerais, vegetais, animais. Praticamente toda atividade humana é caminho para Deus. Então, os artistas, como os sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. Mas, na maioria das vezes, os artistas têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria.
como a literatura, a música, a pintura, a arte plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração